Fala, gente, bom dia. Me chamo Fernando, sou representante dos kits KSC aqui em Alagoas, certo? Quem conhece o sistema sabe que o sistema foi desenvolvido para ajudar a galera. Lembrando que o preço é acessível, é um preço que qualquer pessoa pode comprar, mesmo se esforçando ou não. É um preço que compensa, você vai comprar, você vai ter realmente a economia de grana que você vai ter. Não garante a economia de combustível, garante a economia de grana. Como? Se você coloca 50 reais no teu carro e roda 100 km, você vai colocar os mesmos 50 e vai rodar 140 a 150 km com o kit KSC, o que eu vendo. Beleza? Isso é o que eu posso garantir, de 15 a 30% no trânsito e até 50% na rodovia. Isso sem o ar. Com o ar ele gasta um pouquinho, mas você tem economia garantida, isso é certeza. O que eu quero dizer com esse vídeo? Que a novidade do kit agora é que já era acessível, agora mais ainda. E a grande vantagem é que você mesmo pode instalar. Você, cliente que compra o kit, você mesmo pode instalar, não tem segredo. Você mesmo, você compra o sistema, você recebe na tua casa. Se você pedir, se você não é de Alagoas, é de outro município, você recebe o kit na tua casa, te manda um vídeo explicativo e dou toda a assistência que o cliente precisa. Porém tem um detalhe: se o teu carro não tiver com a manutenção perfeita, o sistema não vai funcionar. O carro tem que estar em dias, totalmente em dias, não pode haver uma falha sequer, porque o sistema trabalha com tecnologia e trabalha com vários tipos de energias para melhorar a queima de combustível no carro e melhorar o desempenho do carro. Beleza? Essa é a única exigência que o kit exige do cliente, do carro. O carro tem que estar ok de manutenção. Não adianta você vir comprar esse kit de mim e colocar no teu carro com alguma falha. Talvez você nem saiba que o carro tem falha, porque a central do carro ela tem a obrigação de compensar qualquer falha que existe no carro. Beleza? Quando a gente coloca esse equipamento, ele exige 100% do funcionamento do carro. Então se tiver 80%, 90%, não vai funcionar. Deixa bem claro. Depende muito do carro, depende muito não do carro, depende muito do dono. Se você realmente for um dono de carro e gosta do seu patrimônio, você vai começar a cuidar, você vai cuidar do teu carro. Qual a finalidade desse vídeo? Mostrar que você mesmo, você, que é um cara que não entende de mecânica, não tem que não entender de mecânica. Você mesmo pode colocar em casa o kit KSC. É simples, eficaz, vai funcionar, você vai ficar satisfeito. Diferente de qualquer outro sistema que vende aí que realmente funciona, gente. Pesquisem, façam suas pesquisas aí. Tem muito sistema na internet bom que funciona, porém preço é um pouquinho salgado para quem está buscando economia e juntar grana. Ok? Então o que eu quero com esse vídeo novamente é dizer: pesquisem o meu kit. O nome dele é Kit KSC, tem um canal no YouTube. Kit KSC, economia de combustível. Certo? Dá uma procurada lá, tem vários vídeos, vários depoimentos dos clientes e que as pessoas estão satisfeitas. Eu estou tentando ajudar da melhor forma possível desse jeito, né? Facilitando o poder aquisitivo das pessoas que querem ter em contato com esse kit. Esse kit já está na Paraíba, esse kit já está em Minas Gerais, já está em São Paulo, já está em Aracaju, já está em Pernambuco, já está em quase todos os municípios de Alagoas. E assim, tem muita gente que ainda não sabe que isso aqui existe, gente, é alagoano. Foi desenvolvido com muito trabalho, muito esforço, para que as pessoas que têm um carro, que viajam todo dia, que trabalham com carro dia a dia, tenha pelo menos a vantagem de economizar um pouquinho de grana na hora do abastecimento do carro. Esse foi o foco do kit, repetindo, o kit KSC, foi o foco, ajudar as pessoas que realmente precisam. Você pode ter um carro de 200 mil reais, mas você vai gastar o mesmo combustível que um cara que tem um carro de 10 mil vai gastar. Então, independente se você tem poder aquisitivo ou não, veio para ajudar qualquer pessoa. Esse é o foco do kit, esse é o foco do meu trabalho, ajudar realmente a galera que quer economizar combustível, ou grana, na verdade, e que conheça o sistema, valorize o que é da terra, valorize o que é aqui de Alagoas. É uma coisa que a gente estudou muito para isso, trabalhou muito, passou muitas noites de sono acordado para que funcione. E vou fazer um vídeo no meu carro de um kit que tem de 3 anos atrás, que eu tirei de um carro de um cliente. Ele veio, me procurou, renovou o kit dele. Ele tinha um EcoSport, não tem um EcoSport, o EcoSport dele batia aqui dentro 11 na gasolina, com ar ligado no trânsito, e chegava a fazer 19 na estrada. Ele viaja muito, é um cara que é representante, ele viajava muito. E o kit dele, é o que está no meu carro, era de 3 anos atrás. Então tirei o kit do carro dele, coloquei um kit novo e estou usando o kit do carro dele, né? Do meu carro. E estou satisfeito demais. Então, mais uma prova que o sistema não tem tempo de validade. Você não precisa de 1 ano de garantia. A garantia é infinita. Enquanto você estiver fazendo a manutenção do teu carro, estiver cuidando do teu patrimônio e estiver usando o kit, você vai ter economia. É isso que eu garanto, é isso que está provando agora aqui com o meu carro. E é isso. Eu vou deixar o número de contato para que vocês tenham dúvida. Esse vídeo vai para o YouTube, vai para minhas redes sociais. 8882 Alagoas, 8804 4130.
fala com o Fernando, procura o Fernando. Esse também é meu zap, se quiser algum vídeo, quiser algum depoimento de cliente, entre em contato comigo. Ou vai lá no YouTube, com o canal Kit KEC Economia de Combustível. Beleza, gente? Eu vou fazer um vídeo agora no meu carro, mostrando o equipamento de 3 anos atrás e a economia do meu carro, ok? Então, de antemão, que Deus abençoe a gente consiga fazer as coisas que, primeiramente, coloque Deus na frente, que as coisas vão acontecer e vai ser benefício para todo mundo. Então, é isso a minha função aqui, estou tentando ajudar as pessoas que realmente precisem trabalhar com carro, ganhar o seu pão, um pão de cada dia, né? E espero que eu possa ajudar da melhor maneira possível. Valeu? Novamente, contato, se vocês quiserem entrar em contato comigo, é 82 Alagoas 988044130. Esse também é meu zap. Se quiser entrar em contato, tira suas dúvidas. E a vantagem do meu kit é que qualquer pessoa pode instalar, ok? Valeu, gente!